O segredo oculto não está na pedra sólida que se constrói, mas no espaço vazio e escuro que permite à argamassa assentar firmemente no tempo. Essa velha máxima era sussurrada lentamente nos corredores antigos da instituição. Eu nunca entendi profundamente o que os mestres construtores de outrora queriam dizer com aquelas palavras enigmáticas, até observar de perto o mercado financeiro desmoronar e perceber quem realmente enriquecia no meio daquele caos sangrento. Durante muitos anos assustadores, fui doutrinado pelas vozes ansiosas dos novos gurus de mercado de que deixar dinheiro parado em liquidez era um pecado imperdoável, uma perda financeira silenciosa para a inflação que corroía o patrimônio diário das pessoas. Foi apenas quando conheci um homem silencioso e incrivelmente observador, que agia nos bastidores com a precisão calculada de um arquiteto ancestral, que descobri a falha brutal nessa falsa doutrina moderna de investimentos descontrolados. Eu lembro perfeitamente do início da minha jornada cansativa buscando a fortuna, tentando aplicar imediatamente cada centavo livre que ganhava. Era a época conturbada em que o consenso de investimento parecia absolutamente inquestionável. Havia eu, que seguia a cartilha previsível da manada à risca, aplicando tudo rapidamente, e havia Carlos, que sempre mantinha uma parte considerável do seu capital completamente inerte e intocável dentro do seu próprio cofre. Carlos era visto frequentemente pelos outros investidores como um completo covarde financeiro, alguém que deixava 50 mil reais estagnados na liquidez diária do banco, supostamente perdendo valor invisível a cada pôr do sol. Enquanto a minha carteira oscilava freneticamente, me dando falsas sensações de vitória efêmera seguidas por noites de insônia aguda, ele dormia com a tranquilidade inabalável de quem conhecia um princípio valioso ignorado pelos demais concorrentes. Eu não fazia a menor ideia de que ele pertencia secretamente a uma linhagem de pensamento antigo que valoriza o vazio estratégico. Para ele, o capital disponível nunca foi considerado um desperdício doloroso. Fui então convidado com cautela para um encontro muito reservado, uma reunião silenciosa onde os fundamentos da riqueza verdadeira eram discutidos de forma fechada, longe do ruído ensurdecedor das recomendações fáceis da internet. Naquela cerimônia incrivelmente peculiar, um senhor de cabelos brancos, que todos chamavam respeitosamente de O Venerável, se levantou para falar sobre a natureza cíclica do mercado humano. Ele explicou detalhadamente que o desespero é a única constante inabalável da humanidade, e que o sistema financeiro inteiro foi desenhado de forma cruel para sugar os recursos dos impacientes, transferindo o grande tesouro para as mãos disciplinadas. Foi quando me explicaram calmamente que os 50 mil reais de Carlos não estavam apodrecendo de forma esquecida no banco. Eles eram, na verdade absoluta, uma armadura invisível gigantesca contra as irracionalidades alheias. A lógica era tão cruelmente simples que chegava a doer e desafiava as regras superficiais dos influenciadores. O dinheiro livre agora compra a lucidez mental que a falta dele te rouba brutalmente durante as crises. Olhando seriamente para as minhas próprias decisões precipitadas daquela época, sinto um arrependimento muito amargo e profundo pelas oportunidades grandiosas que deixei passar apenas por estar com o capital todo travado no sistema. Quando a primeira grande queda brusca da economia global aconteceu de repente, eu estava totalmente exposto, preso nas minhas posições completamente desvalorizadas, sem qualquer poder prático de reação, enquanto o pânico generalizado tomava conta de todos os gráficos. Minhas mãos estavam totalmente atadas pela minha própria ganância cega e apressada do início. Eu observava silenciosamente as ações de empresas sólidas derreterem drasticamente, mas o meu saldo livre de investimento estava zerado. Enquanto isso acontecia, o suposto covarde do nosso grupo observava o banho de sangue com um leve sorriso confiante no rosto, exatamente como um mestre construtor avaliando o terreno limpo pela tempestade implacável. Carlos não hesitou por um milésimo de segundo sequer, quando a histeria coletiva atingiu o pico absoluto e todos os analistas de fachada recomendavam desesperadamente vender os ativos remanescentes para salvar alguns trocados. Usando o seu fundo oculto de proteção imediata, ele entrou no mercado completamente sozinho com força total, comprando fatias enormes de negócios altamente consolidados a preços absurdos de liquidação, enquanto eu contava moedas inúteis tentando sobreviver. Aquilo mudou completamente a minha visão equivocada sobre a verdadeira utilidade invisível do dinheiro parado na conta. A reserva de caixa não serve para render juros minúsculos, mas para ancorar mentes confusas.
Um irmão mais velho daquela nossa fraternidade secreta de investidores me disse com clareza certa vez que o maior risco não é a inflação matemática, mas sim as nossas próprias emoções sob extrema pressão. Quando você não tem um valor altamente significativo muito bem preservado e totalmente protegido das oscilações cruéis, cada sobressalto natural e passageiro do gráfico vira uma ameaça de morte direta à sua própria sobrevivência básica. Os 50 mil reais deixados livres na conta corrente garantiam a Carlos a frieza cortante de um observador distante, permitindo que ele analisasse rapidamente os fatos com a luz clara da razão e nunca motivado pelo medo sombrio. A doutrina implacável do investimento ininterrupto quer te manter para sempre dependente do próximo movimento rápido da bolsa. É uma engrenagem fria gigantesca que beneficia absurdamente apenas as corretoras e suas taxas ocultas. O aprendiz finalmente iniciado na verdadeira prudência percebe aos poucos que ter dinheiro estagnado não é perder uma rentabilidade teórica imaginária, mas sim adquirir na prática a opção mais valiosa, a capacidade real de escolha. Eu vi pessoas de intelecto brilhante e muito acima da média perderem fortunas imensas simplesmente porque foram forçadas covardemente a vender os seus bens valiosos no pior momento imaginável apenas para cobrir despesas repentinas urgentes e inadiáveis. A Bolsa de Valores simplesmente não perdoa quem entra na roda agitada sem uma fundação muito sólida, e o desgaste inflacionário que os teóricos engravatados tanto temem é um pedágio ínfimo e barato pela segurança de manter a sanidade. A ilusão vendida da alocação financeira perfeita é de fato a principal armadilha projetada com inteligência para fisgar o novato ganancioso. Ele pensa ingenuamente que otimizou ganhos, mas na verdade amplificou enormemente as próprias fraquezas. Por outro lado, bem diferente, o membro silencioso e observador daquele grupo entende perfeitamente que o caixa imediato é exatamente como a respiração entre os compassos da música, essencial para manter o ritmo forte. Devemos pensar na nossa liquidez disponível não como uma classe ineficiente e preguiçosa de investimentos comuns, mas sim como a pólvora seca armazenada em barris escondidos para uma grande guerra de data totalmente incerta. A grande revelação maçônica que absorvi neste contexto abstrato não é uma fortuna em ouro enterrada no subsolo, mas a clarividência absoluta de sacrificar pequenos avanços diários e vaidosos para garantir de vez o golpe certeiro no futuro desastroso. Quando o pânico visceral domina as praças públicas financeiras e as grandes instituições começam a sangrar publicamente, a liquidez se torna muito rapidamente o oxigênio mais raro e valioso de todo esse ecossistema. É neste exato momento de profunda desorientação generalizada e medo que o capital intocável dita agressivamente as regras absolutas e compra de vez as maravilhas estruturais por frações microscópicas do seu custo de construção. O contraste incrivelmente violento entre o meu desespero ruidoso do passado e a calma majestosa e contagiante daquele homem me fez finalmente processar a imensidão filosófica inegável daquela estratégia financeira secular e poderosa. Eu estava simplesmente correndo exausto para ganhar reles centavos na frente de um trem de ferro em movimento acelerado, enquanto ele desenhava calmamente os projetos complexos dos trilhos e aguardava pacientemente na estação silenciosa pela hora certa. A verdadeira sabedoria profunda não é estar em movimento agitado o tempo inteiro tentando adivinhar o futuro, mas dominar completamente a arte de permanecer perfeitamente imóvel enquanto o mundo inteiro desaba ao seu redor. Essa reserva financeira intencional cria um poderoso distanciamento psicológico absolutamente inquebrável por crises. Você para imediatamente de rezar para que o mercado suba sem parar e começa a analisar todos os cenários com total precisão geométrica. Se a economia global prospera e sobe de forma constante, os seus outros investimentos em jogo acompanham o crescimento natural e você continua tranquilamente o seu processo discreto de empilhamento de capital sólido e inabalável. Mas se os temidos índices colapsam do dia para a noite, você simplesmente não sofre de nenhuma angústia paralisante. Pelo contrário, seu entendimento prático se expande e a crise vira o momento glorioso para conquistar de vez novos territórios inexplorados. Entrar com coragem no campo de batalha implacável do mercado financeiro, sem o terrível medo primitivo de perder o dinheiro da própria comida, transforma drasticamente a sua fisiologia completa e a clareza mental analítica. O investidor moderno incrivelmente ansioso quer sempre participar ativamente de todas as tendências e modismos digitais suspeitos, sofrendo fortemente o impacto emocional brutal de cada mínima correção rotineira no curto espaço temporal.
Existe uma diferença bastante profunda e letal entre o amador emocionado que torce cegamente por resultados rápidos e insustentáveis e o grande arquiteto da própria independência, que estrutura com rigor paredes de fato impenetráveis contra flutuações violentas diárias. Ter um montante financeiro muito substancial descansando no caixa é basicamente possuir um poderoso botão mágico de pausa em um jogo enlouquecedor onde todos os outros participantes são cruelmente obrigados a correr sem parar até cair de exaustão. Mas a grande beleza encantadora desse conhecimento secreto é que a redenção transformadora sempre está ao alcance daquele que decide acordar de vez das mentiras do consenso atual e começar a pensar de modo diferente. Eu levei anos muito dolorosos e difíceis para desfazer os meus pesados erros juvenis e reconstruir do zero minha base sólida, aceitando bravamente as perdas momentâneas para organizar as peças vitais e preparar as minhas reservas. Comecei a montar com muito esforço o meu próprio escudo financeiro impenetrável, muito antes que a próxima grande onda destrutiva de histeria e pânico coletivo atingisse com violência as telas brilhantes dos computadores de todos os analistas. Hoje em dia, contemplo o cenário com uma serenidade que antes me parecia totalmente impossível de se alcançar, percebendo com total nitidez que a maior força de um grande operador de mercado está exatamente naquilo que ele não faz. O dinheiro estrategicamente retido na conta básica nunca perece passivamente para a ação da inflação silenciosa. Ele sempre age ativamente nos bastidores como o grande guardião incansável da sua estrutura lógica e extremamente racional. O suposto alto custo financeiro de manter esse dinheiro protegido em liquidez é pago de forma idêntica como o prêmio mensal barato de um seguro altamente vitalício contra os seus piores impulsos emocionais de sobrevivência. Quando você finalmente absorve de forma completa e madura essa lição muito preciosa, zelosamente guardada por famílias silenciosas que mantêm firme o controle da riqueza através de muitas gerações, a ilusão da movimentação constante finalmente se quebra de vez. A bolsa de valores perde a sua imagem terrível e deixa de ser um cassino barulhento muito bem desenhado para tomar o seu tempo valioso, e se revela abertamente como um campo rigorosamente ordenado de transferência pacífica dos tolos impacientes para os grandes vigilantes. O silêncio financeiro constante tem muito mais poder transformador que o constante ruído desesperado das frenéticas operações diárias de curto prazo. O capital farto que repousa em paz garantida é a ferramenta mais letal em forte desenvolvimento. Compreender perfeitamente o papel estratégico da inércia muito bem calculada é muito parecido com decifrar atentamente os símbolos antigos profundamente desenhados nas portas pesadas e fechadas de uma instituição muito secreta de pessoas incrivelmente livres e calmas. O seu fundo pessoal de emergência totalmente estendido e protegido, aqueles R$ 50.000 precisos que repousam longe das garras destrutivas das oscilações agressivas, são na verdade o seu verdadeiro diploma real de pura maestria emocional inabalável. Eles garantem com total firmeza que você nunca, em hipótese alguma, precisará se curvar tristemente às vontades ditatoriais do mercado, sendo sempre de forma constante o soberano absoluto e incontestável de todas as suas próprias decisões, não importando nem um pouco a extrema força da tempestade que castigue o exterior. Aquela inesquecível noite silenciosa em que a lógica profunda finalmente me foi revelada abertamente continua sendo inegavelmente o grande divisor de águas mais marcante em toda a minha longa jornada pela liberdade absoluta do tempo. O conhecimento verdadeiro e transformador simplesmente não precisa de gritos estridentes do marketing moderno para se provar fortemente eficaz na prática. Ele se apresenta suavemente em murmúrios pacientes e ocultos para aqueles que decidiram parar de simplesmente reagir. É incrivelmente reconfortante poder olhar para os grandes números financeiros estagnados na tela do monitor e enxergar a verdadeira liberdade sólida materializada com nitidez, em vez de enxergar estagnação dolorosa, exatamente como os falsos teóricos modernos tentam nos convencer diariamente. Eu deixei com muito orgulho de ser a fraca presa apavorada que corria atrás, sem descanso dos juros compostos de qualquer forma, e me tornei aos poucos o grande caçador observador que espera imóvel pelo grande erro inevitável de todos os desesperados. Nenhum vendedor oportunista jamais vai lhe ensinar nada disso de forma aberta em cursos básicos e superficiais, justamente porque não existe nenhuma taxa de administração cara cobrada sobre o seu dinheiro livre que você deixa guardado sem comprar falsos produtos. O frágil sistema moderno inteiramente corrompido não quer, de forma alguma, que você seja de fato o verdadeiro detentor independente do seu próprio equilíbrio mental contínuo.
Eles infelizmente lucram bilhões sempre com o caos gerado, com o giro infinito do seu capital e com a sua dependência emocional. Ao adotar silenciosamente a admirável posição do construtor sábio e muito paciente diante das incertezas, você abandona definitivamente a desgastante corrida dos ratos institucionalizada e entra com muita calma para um novo nível de consciência financeira exclusiva reservada para pouquíssimas pessoas de visão. O seu dinheiro estrategicamente parado simplesmente compra a preciosa paciência. A paciência madura, por sua vez, permite sempre a observação muito criteriosa dos fatos reais. E a observação no tempo exato é a única grande chave que destranca os pesados cofres dourados dos cobiçados lucros excepcionais. Nunca permita, sob nenhuma hipótese, que o terror psicológico criado pelas constantes previsões econômicas falhas e apocalípticas force você a comprometer duramente a retaguarda que garante a grande estabilidade inabalável de todo o seu império majestoso em franca construção. O valioso caixa não é o dinheiro covarde que desistiu assustado de lutar nas trincheiras diárias cheias de perigo financeiro constante. Pelo contrário, é o seu poderoso esquadrão de elite, aguardando muito bem descansado, e alerta o momento exato da invasão certeira. Você acabou de descobrir com grande profundidade e riqueza de detalhes como as mentes muito mais resilientes e também frias de todo o mundo se protegem de forma inquebrável, como se estivessem blindadas contra as temidas e perigosas armadilhas traiçoeiras da doutrina de alocação obrigatória absoluta. Essa forte sabedoria simples e secular desmascara toda a necessidade artificial de sempre girar capital freneticamente e prova para você que a liquidez imediata e inabalável é e sempre será o grande e poderoso escudo imbatível da mente brilhante nos difíceis períodos muito mais sombrios da nossa longa história econômica global. O autoconhecimento oculto, fundamental para blindar completamente o seu vasto patrimônio financeiro familiar, foi transmitido sem nenhum filtro agora, destruindo completamente em poucos minutos a imensa ilusão perigosa ensinada intensamente durante décadas inteiras sobre deixar seu suado suor parado totalmente desprotegido para sempre. Se essa poderosa lição incrivelmente ancestral abriu de fato os seus olhos cansados, rompeu definitivamente a triste cegueira coletiva generalizada e plantou com muito sucesso a semente silenciosa de uma fortíssima estratégia blindada e infalível para o seu grande progresso material livre e duradouro no futuro. A única e modesta exigência ética que faço abertamente por conta de toda a transmissão muito aberta deste forte entendimento revolucionário é apenas que você deixe agora o seu like sincero no vídeo para podermos selar definitivamente o nosso importante acordo moral. E, além disso, se inscreva logo no nosso canal silencioso de estudos hoje mesmo. Compartilhe sem medo essa formidável revelação contundente com um bom amigo de valor que está lamentavelmente sangrando grandes recursos, dia após dia, por apenas seguir muito cegamente a multidão perdida. E então fique absolutamente firme e concentrado na sólida construção ininterrupta da sua própria e majestosa catedral mental. Até o nosso tão esperado e iminente próximo estudo profundo.